Que grande alegria poder chegar até você através desse vídeo para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Vamos pensar sobre a fé. Estou com o texto aberto na carta de São Paulo escrita aos Romanos, capítulo de número 1 e o verso de número 17 que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, fé é uma palavrinha tão pequena, mas tão profunda. O dicionário diz que a fé é a crença em algo abstrato para a pessoa que acredita e se torna verdade e crença. A fé está presente em todas as ações humanas, pois tudo o que fazemos é fruto de nossa crença em alguma coisa, pessoa, filosofia ou ideologia. É por isso que todas as pessoas exercem fé, independentemente do conjunto de crenças que cada uma delas carrega consigo. Cristãos, judeus, muçulmanos, hinduístas, ateus, agnósticos, todos exercem fé em alguém ou em alguma coisa. Alguns creem apenas em si, mas isso também é fé. Quando você declara que não tem fé em alguma coisa, automaticamente está alegando a sua fé em outras, pois é ontológico ao ser humano colocar a sua confiança em algum lugar. As situações cotidianas são prova disso, pois diariamente exercemos fé nas coisas e nas pessoas. Mas afinal, o que é fé? Eu gostaria de convidá-lo ou convidá-la a refletir sobre essa questão a partir da ótica cristã. A fé pode ser compreendida, fundamentada em dois princípios. Primeiro, a fé faz parte da ontologia humana. Confesso que nunca conheci alguém que, ao entrar em um avião, vá até a cabine para verificar os certificados e diplomas do piloto e conferir que ele realmente tem condições de conduzir a aeronave. Também nunca conheci alguém que peça os laudos de manutenção do avião e faça questão de verificar a capacidade técnica dos mecânicos antes de voar. As pessoas simplesmente entram em um avião crendo que a empresa aérea tomou todas as providências para que aquela aeronave estivesse em plenas condições de funcionamento e que o piloto está bem psicológica e tecnicamente para conduzi-la. Agimos assim em praticamente todos os lugares. Temos fé que o padeiro fez o pão com materiais não venenosos e que o médico está receitando o medicamento correto para a nossa necessidade e que o motorista de táxi está habilitado para aquela função. Ou seja, a fé está presente em nossa mente muitas vezes sem nem percebermos. E ela sempre nos mostra que a fé não é uma característica apenas dos religiosos, é uma característica
dos seres humanos. Todos exercem fé em alguém ou em alguma coisa. Contudo, nenhuma dessas modalidades de fé incomoda as pessoas ou mesmo faz com que elas parem para pensar a respeito do assunto. Mas, quando falamos sobre fé em Deus, a situação é um pouco mais delicada. O segundo aspecto é que o conceito de fé se perdeu. Um sociólogo e filósofo muito famoso chamado de Bauman afirmou que vivemos em um mundo líquido no qual os conceitos se diluem à medida que são tratados de maneira superficial pela sociedade. Bauman ofereceu o casamento como exemplo dessa liquidificação do mundo contemporâneo. Ele diz que os casamentos, que até algum tempo atrás eram tratados como relacionamentos absolutos e duradouros, passaram a ser tratados como contratos de negócio, em que duas partes fazem um acordo de satisfação mútua e, na medida em que uma delas ou as duas não estão mais satisfeitos com o serviço, sente-se livre para buscar uma nova opção. Essa liquefação também acontece com o conceito de fé. Muitas pessoas acreditam que estão exercendo a sua fé quando vestem uma camiseta com motivos religiosos e saem às ruas. Para alguns, a fé virou um evento sazonal, ou seja, ela aparece em datas especiais. Quando eu pego os meus símbolos religiosos e vou a algum local participar de determinadas comemorações. Para outros, a fé virou um produto circunstancial, exercido apenas em momentos de tragédia e de dificuldades pessoais. Algumas pessoas vivem como se Deus não existisse, mas quando a doença chega à família ou quando elas estão diante de um corpo em uma cerimônia fúnebre, então oram, cantam, usam termos religiosos e exercem fé. A fé, meus irmãos, é algo tão ontológico, ou seja, está tão intimamente ligada à natureza humana que, mesmo que uma pessoa não crê em Deus, ela colocará a sua fé em alguma outra coisa, na ciência, nas forças do universo, na política, em ideologia ou nela mesma. A realidade é que hoje encontramos algumas pessoas que possuem uma fé sazonal ou circunstancial, exercida apenas quando era conveniente. E isso é um exemplo de como o verdadeiro conceito de fé vai se perdendo ao longo do tempo. Outra evidência de que esse conceito se diluiu na sociedade contemporânea é que algumas pessoas compartimentalizaram a fé. Deixe-me explicar. Existe no pensamento religioso uma dicotomia entre o sagrado e o secular. As pessoas se dividem a vida entre esses dois conceitos e vivem personagens em cada um deles. Mas se nós pararmos para analisarmos a Bíblia e nos voltarmos para o conceito clássico de fé, vamos descobrir
conforme o autor de Hebreus, capítulo de número 11, e o verso 1 que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para mim, a fé é o combustível que nos dá a graça para caminharmos nos caminhos do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que a sua vida seja repleta de muita fé e confiança no Eterno. Forte abraço desse amigo e pastor